Seja o reino do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs amados, neste mundo em que vivemos, nós temos a tendência para organizar todas as coisas, a vida dos nossos irmãos, e a vida do mundo, não é? Nós decidimos que de um lado estão as coisas que nós não gostamos, do outro lado estão as coisas que nós gostamos, do mundo. Aqui estão os lugares onde nós queremos ir, ali estão os lugares onde nós não desejamos ir, ali estão aqueles que nós amamos e lá estão os outros que nós decidimos odiar. E assim organizamos o mundo. Procuramos simplificar o mundo de forma que nós possamos decidir o lado onde não queremos estar, com aqueles que não queremos estar, nos lugares onde não queremos, de facto, estar. E Nosso Senhor Jesus Cristo é exatamente o oposto de tudo isto. O Senhor, nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, é aquele que derruba as muralhas criadas pelo comodismo, pelo conforto, pelo egoísmo, pelo egocentrismo humano. Vede quem é o herói da parábola de hoje. Vede quem é o herói da história que hoje Nosso Senhor conta. O herói é um odioso, um perverso, um pérfido samaritano. Esta adjetivação toda que eu acabei de enunciar é aquela que era peculiar, que era comum, que era própria aos judeus, não é? Lançarem sobre os samaritanos. Eles não só odiavam, abominavam os samaritanos. Bem, e os samaritanos também não amavam os judeus. Mas já conhecem a história de todos os anos, porque os evangelhos vão se repetindo, porque nós temos uma memória curta e Nosso Senhor, sabendo isso, vai sempre ajudando-nos a relembrar todos os anos a mesma coisa. Então não vou contar a história, como é que os samaritanos historicamente surgiram, para não tomar muito tempo à outra parte importante do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Mas os samaritanos não eram de facto amados pelos judeus. Eles adoravam o Deus do monte Gerazim e os judeus adoravam o Senhor nosso Deus, os judeus, no Monte Sião, em Jerusalém. Não tinham os mesmos livros da antiga lei. Os samaritanos só adoravam a Tora, não adoravam os demais, portanto, não veneravam os demais livros, e tinham-se miscigenado, isto é, tinham os samaritanos do Reino do Norte, tinham casado com populações do povo invador, da Síria, que os invadiu, e de forma que havia uma miscelânea, uma mistura muito grande relativamente aos samaritanos, que eram os judeus da Samaria. Bem, resumindo, este samaritano de hoje é um desses samaritanos que é odiado pelos judeus, para que saibais a dimensão, não é? Para que percebamos a dimensão do ato de amor que este samaritano tem. Ele vê um judeu estendido no chão, mais próximo da morte do que da vida. E ele samaritano, não ignorava de forma alguma que era um judeu. Não ignorava que aquele judeu estivesse de pé e não estivesse a necessitar carecidamente de cuidados de amor e cuidados práticos quanto à saúde que não tinha naquele momento, certamente seria um judeu que iria lançar, como eu digo sempre, todos aqueles vitupérios e imprecações, todas as maldições e palavrões e desprezar aquele samaritano. Se este judeu estivesse inteiro, se este judeu não estivesse alquebrado e quebrado pela pancada que lhe deram os malfeitores, os ladrões, certamente era um judeu que tinha este potencial de maldizer aquele samaritano. Este samaritano tem noção de quem são os judeus, de que é um judeu que está ali, como eu já repeti, e tem noção que ele é samaritano. Mas ele transcende esta organização inicial pela qual eu comecei esta pequena conversa convosco. Este samaritano rejeita esta organização de que ali está o sítio os lugares, os sítios onde eu não vou, ali estão as coisas que eu gosto, as que eu não gosto, ali estão aqueles que eu odeio e aqueles que eu amo. Ele ultrapassou todas estas barreiras. Ele esqueceu
que era um judeu deitado inconscientemente no chão, se tivesse acordado, se calhar dava uma dentada no samaritano, dentada física com dentuça, maxilar superior e inferior, se calhar isso teria acontecido. E ele esquece tudo isso, que são coisas que nós lembramos, mesmo quando os nossos irmãos estão em estado pré-comático ou comático no hospital, quantas vezes, eu era para ir ver, mas não vou. Aquele bandido que agora está ali deitado, estirado na cama, próximo da morte, graças a Deus, não vai sobreviver. Bem, fez-me muito mal há uns anos atrás. E voltamos para trás. Se formos a caminho do EPO, não chegamos à frente, não ultrapassamos as limitações próprias das histórias que nós inventamos. Nós criamos histórias nas quais depois acreditamos. Dou-vos um exemplo concreto, que é aquele exemplo que eu tenho dado nos últimos 2, 3 domingos, do pobre estirado, deitado, na calçada da cidade. O que é que nós fazemos? Para vos lembrar da última vez que eu falei nisto, começamos a inventar histórias. Bem, ele se calhar cheira mal, ele se calhar até é, enfim, um malfeitor, sei lá se ele não anda por aí a roubar para ter comida. Ele sei lá se ele cometeu aí algum crime, e se me vê, no caso da polícia, próximo dele, ainda me vão associar ao malandro que ali está no chão. Bem, e a minha reputação pessoal? Eu até cheiro bem, até bem vestido. Pode ser que alguém pense que eu sou, enfim, próximo, amigo ou amigueto, ou pior ainda, um familiar daquele moribundo que ali está. Então, eu não quero isso. Mas, amados irmãos e irmãs, tudo isto que eu acabei de dizer são histórias que nós criamos na nossa cabeça. Porque nós não sabemos se ele é ladrão, o que está ali, qual é a história dele, porquê? Porque nós não falámos com ele, nós nunca conversámos com aquele pobre que está, pobre mendigo, às vezes doente, pobre mendigo e doente, estendido na calçada da cidade. Nós inventamos essas histórias, mas não conversámos com ele, nós não sabemos se isto é verdade, e certamente que isto é mentira no seu todo. Mesmo que uma pequenina parcela das histórias que eu invento possa enquadrar-se na história de vida real daquele que está deitado no chão, eu não tenho nenhuma certeza, nem posso ter, menos ainda convicção, de que isto que eu digo àqueles que me ouvem é verdade. Vêem, eu sou um portador, um arauto da falsidade, que eu próprio crio, e que vendo nas histórias que edifiquei, para me dar desculpas diante do mundo, que afinal eu até sou bom rapaz, não fui lá ter com aquele menino que está no chão, porque ele é muito mau. O homem é pérfido e horrível. Veem o que nós criamos? Só para não nos mexermos, só para não sairmos do casulo, do nosso conforto e comodismo, pois o samaritano de hoje não foi assim. Ele foi lá, olha, e o judeu não falava, e ele junta-lhe as feridas com faixas, não é? Derrama sobre ele óleo, sobre ele azeite, e na simbologia dos santos padres da Igreja, o enfaixamento, as tiras com que o samaritano enrola as feridas do judeu, significam o próprio batismo. O óleo que ele derrama, que o samaritano derrama sobre os judeus, segundo os padres da Igreja, significa a imposição do Santo Crisma. E o vinho, a própria Eucaristia. Bem, e a pessoa do samaritano é, segundo os santos padres da Igreja também, na interpretação deles, a imagem, e não só a imagem, mas o próprio Cristo. Este que não estabelece barreiras, mas que destrói as barreiras criadas pela humanidade, pelos seres humanos. E a hospedaria, onde o samaritano irá colocar, de acordo com a narrativa do Evangelho de hoje, o judeu, para ser cuidado pelo estalajadeiro, essa estalagem, a hospedaria, é a Igreja. Esta é a imagem interpretativa ou simbólica que os santos padres da Igreja fazem do Santo Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs. E o que é que o samaritano, que é o próprio Cristo, diz ao estalajadeiro? Toma lá um saquinho com moedas, mas olha, e cuida dele bem, isto é, cuida do judeu. Se gastares mais do que isto que eu agora te entreguei, quando eu voltar, isto é, e quando eu voltar, era algo sério para o estalajadeiro. Certamente que o estalajadeiro conhecia aquele samaritano, senão não levava a sério, porque ele diz o que é a seguir:
Quando eu voltar, eu pagar-te-ei o que tu tenhas gasto em extras. Então era alguém conhecido e merecedor de confiança, este samaritano diante do estalajadeiro. Merecedor, era garantia certa e segura. É o próprio Cristo. É aquele que nos merece toda a confiança, que nos dá todas as garantias, que não nos abandona nunca. Ele antes ficará abandonado e só, mas nunca nos abandonará. E este samaritano também não abandonou o judeu. Não lhe disse: olha, cura só metade da perna, só metade da ferida. Se eu preciso curar 4 dedos, só então dinheiro para 2, cura 2, os outros corta e joga fora. Não faz isto. O samaritano de hoje não faz isto. Não façamos também nós, queridos irmãos e irmãs. Às vezes nós podemos partilhar um bocadinho com 4 ou 5 e só partilhamos com um, porque temos que ser, pelo menos, a medida exata do farisaísmo judaico. Pelo menos nós cumprimos. Não ajudamos os 4 ou 5 que nós sabemos que podemos ajudar, porque Deus e nós sabem. Deus sabe e nós sabemos até onde a nossa despensa pode ir sem que passemos fome, nem a nossa família seja posta em causa. Nós sabemos quantas notinhas podemos tirar da carteira, da conta bancária, lá com o cartãozinho de crédito, sei lá, seja do banco for. Nós sabemos, e Deus sabe, que nós sabemos que Ele sabe. Não podemos ser desonestos com Deus, como não conseguimos ser desonestos connosco. Mas então, fustigados, quase que como se fôramos açoitados por um bocadinho, uma réstia de honestidade que é exigido que tenhamos. Então eu não cuido de 4 ou 5. Eu estou a dizer de 4 ou 5, podiam ser 50. 4 ou 5 podíamos ajudar, ajudamos um. Para quê? Para cumprirmos dizendo: Senhor, eu ajudei, eu fui lá, olha, eu matei a fome àquele, eu estive, eu fui. Esquecemos o quê? Fingimos não ouvir a voz de Deus, que ressoa dentro da nossa alma, dizendo: e os outros 4, meu filho? E os outros 4, para os quais te dei dinheiro para ajudar, comida na copa para distribuir e saúde para a casa deles poderes ir. Isto ecoa dentro da nossa alma. Nós fingimos que não ouvimos. Se possível, até vamos para junto do caminho de ferro, só para que no passar continuar dos comboios ali em Santa Apolónia e naquele ruído imenso, não ouçamos esta voz de Deus que ressoa dentro de nós. Às vezes isto pode acontecer. Bom que não aconteça, queridos irmãos e irmãs. Sempre a história se repete, porque nós esquecemos, então é sempre novidade. É repetitiva para quem diz o mesmo, mas para aqueles que não aprendem, será a primeira vez, certamente. Eu tenho esperança que somos daqueles em comunidade, aqui em igreja, que aprendemos, que queremos aprender, que queremos ser arautos desta boa nova. E qual é esta boa nova? Transportarmos, dos nossos atos, o próprio Cristo, aquele que não abandona, aquele que vai, aquele que não é estigmatizado por lugares proscritos, isto é, que não deixa de ir lá onde a humanidade entendeu que não é adequado, nem de boa condição ir. O Senhor vai, possamos nós, à imagem do nosso Senhor Jesus Cristo e do samaritano hoje, que é, nesta interpretação dos padres da Igreja, o próprio Cristo, sermos imagem também do Senhor nosso Deus, para irmos lá onde aqueles estão famintos do verdadeiro amor de Deus. Que nós possamos ser essa mão estendida que não nega ajuda, essa mão estendida, que nós possamos ser, mas estendida com algo dentro, não apenas com o vazio, entendem, filhos? Pelo menos com o nosso amor, pelo menos capaz de dar um abraço, e nesse abraço dado trazemos aquele que é abraçado para a nossa casa, pelo menos para que tenha uma refeição. Não lhe demos a nossa garagem só porque é pobre pedindo, demos-lhe pelo menos uma cadeira no jardim onde nós nos sentamos, e quem sabe a nossa casa, diria eu, que bom que fosse. São pequeninos exemplos, por aqui me fico hoje, porque ainda há coisas para fazer na igreja antes de terminarmos. Que o Senhor os proteja, guarde e abençoe e vos dê uma semana cheia de possibilidades e de oportunidades para poderes ir lá onde ninguém quer a vossa presença, para que possais gostar das coisas que todos rejeitaram, para que possais amar todos aqueles que decidiram, a maioria da humanidade, odiar. Que nós possamos ser um ariete. Sabem o que é um ariete? Depois eu explico. Se já viram filmes de coisas que deitam os morais dos castelos abaixo,
São aqueles arientes, aquelas coisas, aqueles paus compridos. Bem, depois um de vós explica aos outros, vós todos. Bem, que sejamos um ariete que destrói estas muralhas que o mundo cria para vivermos no nosso conforto. O nosso conforto, filhos, sabem qual deveria ser? Terminando mesmo. O nosso conforto só é de facto desejado para nós quando o nosso conforto for o desconforto. Quando eu me sentir totalmente confortável no desconforto mais absoluto, então sim, aí eu posso abraçar o conforto. Não esqueçamos, quando o meu conforto for o desconforto total, a desinstalação absoluta, quando eu não tiver sossego, porque há alguém que precisa de mim, quando isso for confortável para mim, este conforto eu posso aceitar, tudo o resto não. Bem-ajam pelo vosso amor, pela vossa caridade, amai-vos uns aos outros, como o Senhor vos ama, Ele próprio, e também no exemplo dele mesmo, na pessoa deste samaritano de hoje. Amai-vos uns aos outros, aos que estáis aqui e àqueles que ficaram em casa, que são pessoas que amais, que nós amamos, muito queridas, alguns estão doentes, orai por eles também para que o Senhor os ajude. Alguns estão aqui, estão doentes também, que eu sei que alguns que estão aqui hoje presentes e estão doentes, e algumas doenças graves, e mesmo assim, arrastando o pé, mas com o coração cheio de amor vieram. Então, oremos por todos, por aqueles que estão cá, por aqueles que não estão cá. Não julguemos quem não vem. Tenhamos saudades daqueles que não vêm. Lembremos de dar um telefonema, de tocar à porta de casa, aqueles que vivem ao lado, são vizinhos. Incomodemos-nos com os outros. Não deixemos que cada um de nós tenha um incómodo pela preocupação que os outros geram em nós. Preocupemos com os nossos irmãos. Não julguemos nunca. Fiquemos sempre numa leitura, não é branda nem suave, numa leitura séria, honesta, verídica e verdadeira. O que é que eu quero dizer com isto? Em vez de julgar os meus irmãos, eu vou dizer sempre, não tenho que julgar porque não há nada para julgar, só Deus julga, porque o meu irmão é muito melhor do que eu. Como é que, se os meus irmãos forem todos melhores do que eu, como é que eu julgo? Eu que sou passível de ser julgado, não é? Então pensemos assim, decidamos desta forma, todos são de facto muito melhores do que eu. Eu não tenho nada para julgar. Peço perdão, peço a Deus que me perdoe, não é? Para que os meus irmãos não me julguem, porque sendo melhores do que eu, ainda poderiam correr o risco de julgar um homem que está ao alcance do julgamento, não é, filhos? Então pensemos isto, todos são melhores do que eu. Como o samaritano, o judeu que está ali é melhor do que eu. Não passou como o levita, o sacerdote, que eram os senhores piedosos e pseudo-religiosos de Israel. Esses passaram, são os grandes deste mundo. Esses passaram e deixaram um conterrâneo consanguíneo, pelo menos na lei do amor, ali estendido no chão. E o estrangeiro não deixou. Então, amados irmãos, não façamos os nossos irmãos estrangeiros. E se alguns deles se transformarem em estrangeiros, que nós os amemos na mesma. E aqueles que são estrangeiros, estranhos à nossa família, à nossa fé ortodoxa, mas que vêm, que querem perceber, entender, às vezes para ficar, outras vezes só porque, por um tempo, amemo-los, como se fossem, já sendo, da nossa raça, da raça dos filhos de Deus, daqueles que se amam. Amam os inimigos, em primeiro lugar, porque todos os outros já estão amados antes. Sejamos assim. Que o Senhor vos proteja. Vos abençoe.